Imagina um reino onde reis enlouquecem no trono, rainhas pegam em armas e nobres mudam de lado como quem troca de roupa e príncipes simplesmente desaparecem misteriosamente. Tudo isso aconteceu de verdade na Inglaterra do século XV, numa guerra civil brutal chamada Guerra das Rosas. Foi um conflito que durou mais de 30 anos, dividiu famílias e destruiu dinastias inteiras e mudou para sempre a história do país. E olha, se você curte esse tipo de história, já fica o convite. Agora o canal liberou a opção de membros. É uma forma de apoiar o meu conteúdo e participar mais de perto e ainda garantir algumas pequenas vantagens bem legais. Se você quiser fortalecer a nossa comunidade, dá uma olhada aí embaixo depois do vídeo. Agora sim, bora mergulhar de cabeça nessa guerra maluca entre rosas vermelha e branca, que colocou a Inglaterra em um verdadeiro caos. Tudo começa em uma Inglaterra cheia de problemas. Um país desgastado depois de anos da Guerra dos 100 Anos contra a França, com derrotas pesadas e uma economia em frangalhos. O povo estava cansado e a nobreza estava completamente dividida. E no meio disso tudo, o rei Henrique VI não era exatamente a pessoa certa para liderar. Ele era um cara fraco, indeciso e ainda sofria de crises mentais que deixavam ele incapaz de governar por longos períodos. Era como se a Inglaterra tivesse ficado à deriva, sem capitão em pleno mar aberto. Foi aí que começaram a surgir as disputas pelo trono e cada família nobre queria puxar a coroa para o seu lado. Essas famílias não eram quaisquer famílias, eram os dois ramos principais da dinastia Plantageneta. De um lado, a gente tinha a casa dos Lancasters, que era simbolizada por uma rosa vermelha, e do outro, a casa de York, que era uma rosa branca. As duas casas tinham sangue real, e cada uma jurava ter mais direito ao trono do que a outra. Ou seja, não era uma briga qualquer, era uma guerra dinástica, uma luta de família que arrastou a Inglaterra inteira para dentro de décadas de batalhas, traições e reviravoltas. A coisa explodiu de verdade lá em 1455, na primeira batalha de St. Albans. Os Yorks, liderados por Ricardo, duque de York, marcharam contra os Lancasters e conseguiram vencer, capturando o próprio rei Henrique VI. Só que, em vez de simplesmente tomar a coroa para si, Ricardo de York decidiu agir como uma forma de protetor do reino, meio que governando nas sombras. Isso só deixou os Lancasters ainda mais irritados. Ninguém queria largar o osso e cada vitória só plantava semente para a próxima batalha. Um detalhe muito importante aqui é a figura de Marguerite de Anjou, a rainha e esposa de Henrique VI dos Lancasters. Enquanto o rei era passivo e frágil, ela era completamente o oposto. Ela era determinada, orgulhosa e disposta a lutar com unhas e dentes para manter a coroa na cabeça do marido e, no futuro, na do filho deles. Marguerite basicamente virou a líder dos Lancasters em vários momentos. Era ela quem montava exércitos, fazia alianças e planejava campanhas. Sem ela, a casa Lancaster teria afundado rapidinho lá no início da guerra. Em 1460, a tensão atingiu outro nível. Os York se sentiram fortes o suficiente para tentar tomar a coroa de vez. Ricardo, duque de York, avançou contra os Lancasters, mas acabou morto na sangrenta batalha de Wakefield. Foi um golpe duríssimo para os Yorks, mas essa derrota não acabou com eles. Muito pelo contrário, o filho de Ricardo York, Eduardo, assumiu o comando da causa e logo mostrou que era um líder muito mais decidido. E aí vem um dos momentos mais épicos da guerra, a Batalha de Taunton em 1461, um ano após a morte do pai. Foi um confronto gigantesco, talvez até o maior em sua vez. Com dezenas de milhares de soldados dos dois lados, a batalha aconteceu em pleno inverno, com neve caindo e o campo transformado em um verdadeiro lamaçal de sangue. No fim, os York saíram vitoriosos e Eduardo foi coroado como Eduardo IV, rei da Inglaterra. A princípio, parecia que a guerra tinha acabado e que os Yorks tinham vencido de vez. Mas a Guerra das Rosas nunca foi simples assim. O reinado de Eduardo IV começou com força, mas logo surgiram diversos problemas. O maior deles foi a traição do próprio campo yorkista. O conde Warwick, um dos homens mais poderosos da Inglaterra, que tinha ajudado Eduardo a subir ao trono, começou a se sentir meio desprezado. Tudo porque o Eduardo decidiu casar com Elizabeth Woodville, que era uma viúva de uma família nobre, em vez de seguir com os planos de Warwick de arranjar um casamento político mais vantajoso. E isso gerou meio que um ressentimento que virou uma das maiores reviravoltas da guerra. Warwick, que era chamado de o fazedor de reis, acabou mudando de lado. Sim, ele simplesmente traiu os Yorks e se aliou com os Lancasters.
Lancasters. E não só isso, em 1470 ele conseguiu restaurar o Henrique VI no trono em um episódio conhecido como a Redenção de Henry VI. Foi uma jogada completamente insana. O rei que tinha sido praticamente descartado voltou ao poder, ainda que por pouco tempo. Essa volta, no entanto, só aumentou o clima de instabilidade no país. Eduardo IV não deixou nem um pouco barato. Ele se reorganizou e voltou com tudo. Em 1471, ele derrotou Warwick e os Lancasters em uma sequência de batalhas decisivas. Na Batalha de Barnet, Warwick acabou sendo morto. Na Batalha de Tewkesbury, o filho de Henrique VI e Marguerite também foi morto em combate. Com isso, a linha direta dos Lancasters de sucessão basicamente desapareceu. Henrique VI, prisioneiro em Londres, foi executado logo em seguida. Parecia, mais uma vez, que os Yorks tinham finalmente vencido a guerra. Durante um bom tempo, Eduardo IV governou sem grandes ameaças. Só que, como sempre, a Guerra das Rosas, a calmaria nunca durava muito. Quando Eduardo morreu em 1483, os seus filhos ainda eram crianças e deveriam, teoricamente, herdar o trono. Mas aí entrou em cena o tio deles, Ricardo, Duque de Gloucester. Ele tomou a tutela dos sobrinhos e, pouco tempo depois, os meninos simplesmente desapareceram misteriosamente na Torre de Londres. Muitos acreditam que Ricardo mandou matar os sobrinhos para garantir a coroa para si, e assim ele se coroou como Ricardo III, rei da Inglaterra. Ele tinha conquistado o trono, mas ele não conquistou o coração da nobreza. Muitos viam ele como um usurpador e desconfiavam do destino dos príncipes. Esse clima de desconfiança abriu espaço para um novo pretendente aparecer, Henrique Tudor, descendente distante dos Lancasters. Ele não tinha o sangue mais forte de todos, mas ele tinha aliados poderosos e, acima de tudo, ele tinha um exército disposto a lutar. E foi então em 1485 que Henrique Tudor desembarcou na Inglaterra e enfrentou Ricardo III na Batalha de Bosworth Field. Esse foi o confronto final da Guerra das Rosas. Ricardo lutou bravamente, mas ele foi cercado e morto em campo de batalha, tornando-se o último rei da Inglaterra a morrer em combate. A vitória de Henrique foi completa e ele foi coroado como Henrique VII, iniciando a dinastia Tudor na Inglaterra. O mais interessante é que Henrique teve uma jogada política genial. Para acabar de vez com as disputas entre Lancaster e York, ele se casou nada mais nada menos com Elizabeth de York, a filha do Eduardo IV que ele venceu em batalha. Dessa união nasceu a famosa Rosa Tudor, que combinava a rosa vermelha dos Lancasters com a rosa branca dos Yorks em um único símbolo. Era a mensagem perfeita. Depois de 3 décadas de guerra civil, a Inglaterra finalmente tinha paz. Só que, claro, a paz foi conquistada a custo de muito sangue. As batalhas como Taunton e Tewkesbury deixaram rastros de mortos impressionantes. Famílias inteiras foram destruídas e a nobreza inglesa nunca mais foi a mesma. Muitos historiadores até dizem que a Guerra das Rosas ajudou de certa forma a enfraquecer a velha aristocracia feudal e abriu espaço para a monarquia Tudor se consolidar com mais poder centralizado. E o mais curioso, essa guerra com suas traições, viradas absurdas e mortes inesperadas inspirou até obras modernas como Game of Thrones, pois o autor da obra disse que usou a Guerra das Rosas como uma referência para criar a luta entre os Starks e os Lannisters, até os nomes são parecidos. Ou seja, a Inglaterra do século XV foi praticamente um Westeros da vida real, para quem conhece Game of Thrones. No fim das contas, a Guerra das Rosas não foi só uma briga de família, mas uma transformação gigante na política inglesa. E é por isso que até hoje ela continua sendo lembrada como um dos períodos mais caóticos, mas também mais fascinantes da história da Inglaterra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual tema você gostaria de ouvir de uma forma nada acadêmica.